Olá, tudo bem? Eu sou o professor Aguinaldo Antônio. E aí, Luiz, tudo bem? Bem-vindo. Olá, bom dia a você, bom dia pessoal, bem-vindo a todos. Bem-vindos, bem-vindas, obrigado pela participação de vocês. Já vão aí, né? Já coloquem a participação aí. Tia Conelo, obrigado pela participação mais uma vez. Hoje o nosso assunto é sobre. A gente vai mostrar aqui, né, praticamente, né, Luiz? Ferramentas para pesquisa quantitativas. Né? Semana passada a gente mostrou o Atlas T. Até fiquei curioso, com vontade de mostrar aqui Iramutec, nas próximas ocasiões, pode ser. Mas a gente hoje vai fazer aqui um trio, né? Começaremos apresentando o software estatístico ECA, o Luiz vai falar bastante do ECA, e eu vou falar rapidinho do SPSS, que é o mais conhecido, dentre esses que a gente já ouviu falar, né, que a gente vai apresentar, aliás, e o Wilton, que daqui a pouco aparece aí já, ele vai apresentar o R. É isso? É isso, Luiz? Isso mesmo, a ideia hoje é a gente fazer uma pequena apresentação aí, essas ferramentas são todas bastante completas, né, para se fazer análise, claro que mereceriam aí muito mais espaço, né, tempo para a gente fazer essas apresentações, mas hoje a ideia é a gente apresentar um pouquinho delas, né, um pouquinho, e nas próximas lives a gente vai explorando mais alguns assuntos de cada uma delas. Então hoje a gente, dentro dessa linha, né, de falar um pouco sobre as análises, nós começamos falando sobre onde obter os dados, depois falamos um pouquinho do Power BI, na semana passada falamos da pesquisa Quali com Atlas T, e hoje a gente vai falar um pouco das pesquisas Quant, e assim a gente vai passo a passo aí construindo esse conhecimento para os nossos ouvintes aí, para a nossa plateia fiel, que está sempre com a gente aqui, e com quem nos assiste também posteriormente, e tem mandado aí muitas perguntas e mensagens de incentivo, né, dizendo que estão estudando justamente esse tema neste momento, ou estão sendo demandadas nos seus trabalhos por temas como esse, ou tendo ideias de pesquisas que podem ser desenvolvidas a partir desse conhecimento. E está sendo muito legal a gente ouvir e ler, né, essas críticas positivas aí que nós temos recebido. Maravilha. Olha quem está com a gente aí. E aí, Hilton? Uma presença ilustre aqui. Tá ouvindo a gente aí? Tá mudo aí, não tá não? Você tá ouvindo a gente? Luiz. Oh, meu Deus. Luiz, com você. Beleza. Então, vamos lá. Vou falar então do ECA, né, mas antes de falar do ECA em si, vou falar de onde nós buscamos os dados que serão apresentados hoje. Né? Então, nós fomos buscar aí uma base de dados que não foi citada naquela primeira live que nós falamos sobre as bases de dados, mas que é uma base muito bacana também, que está ligada à Universidade de Oxford, que chama-se Our World in Data, né, o nosso mundo em dados. Deixa eu compartilhar aqui minha tela e a gente vai, então, poder mostrar um pouquinho. Ok. Quando a gente coloca lá no Google, Our World in Data, né, acho que uma pequena pesquisa aqui, uma parte da pesquisa aqui, que o meu já está no buffer aqui, mas colocar aqui Our World, né, ele já traz ali algumas informações, né, só Our World, ele já traz ali, e tem uma específica aqui sobre Covid, né, e a partir daqui, né, cai aqui na consulta do Google, daqui a gente tem, então, essa imagem com vários gráficos, né, e possibilidades de exploração desses dados, né. Então, nós temos aqui uma parte de download dataset, né, que a gente pode fazer, então, download de todo o material deles. Então, clicando aqui, ele tem lá um repositório no GitHub, né, da mesma forma que eu apresentei da outra vez lá o GitHub como um repositório de dados de muitos institutos de pesquisa, né, de muitas universidades aí pelo mundo. Nós temos, então, aqui as pastas, né, as diversas pastas, e dentro delas, então, os arquivos onde a gente vai executar os nossos trabalhos. Tá? Eu fiz, então, a importação de uma dessas planilhas. Nós temos aqui atualizado até o dia
provavelmente no dia de ontem, né, alguma coisa nesse sentido, mas nós buscamos esses dados aqui na semana passada, então eu tenho dados atualizados até o dia 5 de fevereiro na minha planilha. Bom, aqui é só para mostrar de onde a gente buscou as informações, né? E aí, trazendo aqui a planilha em pauta, né? O que a gente vê é que as planilhas, quando nós carregamos, estou falando planilha de um modo geral, né? As bases de dados, quando nós carregamos, por mais qualificado que seja a base, como o caso, né, desse site, com a Universidade de Oxford aí por trás, ainda assim pode ocorrer falhas. E as falhas podem ser originadas na fonte da informação que envia as informações para a universidade, a falha pode ser no processamento, existem então várias possibilidades. E o que o pesquisador tem que fazer é um pré-tratamento nesses dados, porque sem isso a análise dele pode ficar bastante prejudicada. Então, o que foi feito, né, a partir dessa planilha? Bom, começa, ela tem todos os países, né, com várias datas, então é uma planilha bastante grande, todos os países que mandam dados para eles, né? A gente tem ali mais de 150 países que atualizam os dados diariamente, e desses países eu fiz um filtro, primeiro a partir de quem estava já vacinando a sua população. Os países que não estavam registrando ou não estavam vacinando a população, eu deixei de fora da nossa análise. Então, a primeira coisa que foi feita foi um filtro, e os países que não estão vacinando eu tirei da minha análise, né? Tirei da planilha, simplesmente. Aí, eu percebi que se a gente pegasse um determinado dia, como 1º de fevereiro, como está mostrado aqui, nem todos os países tinham dados atualizados nesse dia. Alguns tinham no dia anterior ou no dia posterior. Então, outra modificação foi colocar o dado, repetir, né, copiar essa informação para o dia 1º de fevereiro, né, considerando que ela não teria uma variação muito grande de um dia para outro. Mas, assim, todos teriam dados no dia 1º de fevereiro. E, a partir daí, então, eu puxei somente pela data de 1º de fevereiro para fazer uma comparação entre os países. Então, são tratamentos, né, que nós vamos dando para a base de dados para chegar nos nossos objetivos. Veja que ainda estamos longe de chegar no ECA, estamos apenas olhando para os dados primários, ou secundários nesse caso, né, como eles chegam até nós. Né? Muito bom isso, inclusive, Luiz. Desculpe, sem te cortar, acho que é muito bom isso, porque mesmo uma planilha dessa, né, que hoje ela está ficando bem robusta, né, a gente percebeu tanta falha, até mesmo quando o Luiz mandou para a gente já tratada, eu tive dificuldade, o Wilton teve dificuldade em alguma coisa, então a gente tem que, de certa forma, ainda ter um olhar. E um detalhe, o Luiz baixou uma primeira versão, e se eu tivesse feito, como ele falou assim, ó, na primeira vez a gente combinou, vamos entrar lá no site e baixar a planilha? Se cada um tivesse baixado a planilha aqui, sem fazer esse tratamento que o Luiz está falando, nós teríamos aqui, com certeza, dados totalmente distorcidos. Aí, no resultado final, seria coisas adversas que a gente não ia chegar a conclusão nenhuma. Então, essa observação do Luiz é muito importante para todos aqui, né? Aí o Renato já está perguntando aqui, né? Será que o número indicado pela China não é fake? Bom, aí a gente tem que entender que os dados, né, que estão sendo apresentados são dados, né, relatados. Ali a gente tem que trabalhar. Agora, teria que ir lá investigar, né, Luiz? Aí, só para fechar, antes de te passar a palavra, né, ainda assim, olha só, ô Luiz e Hilton, mesmo ele caminhando para a gente a versão num arquivo formato CSV, que é o que o Luiz vai falar, eu ainda assim, na hora que eu fui importar para o próprio Excel, nem para o SPSS no meu caso, eu encontrei distorções de colunas, ele criando uma coluna ou 2 colunas a mais na hora de posicionamento. Então, ainda tive que entrar e tratar. Então, se eu estou fazendo isso com 54 registros que a gente está fazendo agora, tudo bem. Mas se a gente tem milhares de dados, aí a coisa é mais embaixo, né, Luiz? Exatamente. Eu acho que a pergunta do Seconello foi muito boa, porque a gente tem as informações vindas aqui, né, e esse número da China realmente salta aos olhos, porque é um número muito redondinho, né, 24 milhões, né, tudo 000, e ele é totalmente diferente dos demais, né. Pode acontecer, pode ser uma coincidência, mas
a prática mostra que dificilmente vai ser um número assim tão bonitinho, né? Mas a gente tem que realmente entender como que é o processo de captura dessas informações, né? Quem é que manda as informações. Aqui mesmo no Brasil nós vemos todos os dias, os telejornais divulgam 2 números para as taxas, né, relativas à Covid. Um que é do governo e outro que é do tal consórcio dos veículos de imprensa. Né? Então são 2 fontes diferentes que são utilizadas e produzem números diferentes. Tá, hoje nós tivemos 40 mil novos casos, no outro a gente teve 42 novos mil casos, né? Como assim, né? De onde vem essa diferença? Então, precisaria entender exatamente da fonte, como são tratados esses dados, em que horário esses dados são capturados. Às vezes, um determinado estado não atualizou os dados naquele momento em que foi feita a captura, e aí 10 minutos depois o dado já seria outro, né? Então, tem todos aí os critérios que têm que ser analisados para uma empresa, quando que ela vai buscar esses dados, em que momento ela tem, né, essa foto da informação para poder fazer a análise a partir daí. E isso faz parte de um projeto, né, de engenharia de dados. Isso acho que faz parte aí de toda a análise, é um item bastante importante, tá? Tomar essas decisões de que momento é feita a captura dos dados. Bom, em relação à qualidade dos dados, as coisas que estão na planilha, Aguinaldo, se puder verificar, acho que tem o microfone aberto, que está vindo bastante ruído. Isso, agora sim. É o meu, então? Não sei, agora ficou legal, porque senão o professor falha bastante. Tá ótimo, agora tá ótimo. Então, em relação aos dados que vêm, né, nós temos que fazer uma análise também de se esses dados estão coerentes. Então, observar se os dados são numéricos, se eu quero dar um tratamento quantitativo, os dados precisam vir em formato numérico, né? Se eles vierem em formato de texto, eu tenho que fazer um tratamento, transformar o dado em número, efetivamente, para que ele possa ser tratado pela ferramenta posteriormente como um dado numérico. Então, a gente pode fazer o tratamento no Excel, pode fazer de diversas formas para transformá-lo. Outra questão se refere também a dados faltantes. Então, se, por exemplo, eu tiver aqui um país que não mandou a informação da sua população, né? Como que eu vou obter essa informação? Então, posso buscar essa informação em outro local. E se for, por exemplo, uma informação que se refere a algo parecido com os demais, como, por exemplo, o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, a gente pode tentar fazer uma média entre os outros números e colocar aquele valor da média dos outros para preencher o valor faltante, né? São técnicas que a gente utiliza para preenchimento dos dados faltantes. Outra possibilidade seria desprezar o dado faltante, mas imagine que um dado faltante estivesse num país que nos interessa muito fazer avaliação. Aí não faria sentido eu perder todos os potenciais de análise das outras colunas por causa de uma menos importante, né? Então, o pesquisador tem que analisar como que ele vai fazer esse tratamento, de que maneira ele pode fazer isso ter a melhor configuração possível, sem atrapalhar os demais dados, sem haver perda, então, das demais informações. Bem, da planilha, então, que nós capturamos, filtramos os países que só os países que já começaram a vacinar, os países que não tinham informações nessa data de 1º de fevereiro, mas tinham nos dias vizinhos, foi copiada a informação para que nós tivéssemos todas as informações presentes nessa data. Foi feito um filtro, então, por essa data apenas, o que resultou, então, nessas 55 linhas, né, a cabeçalho, mais 54 países que estão aqui. Desses países também foram escolhidas algumas colunas, como número total de casos confirmados de infecção, total de casos por milhão e as boas notícias, né? Total de vacinação, pessoas totalmente vacinadas, ou seja, que já receberam as 2 doses, né? Ou no caso da vacina ter uma dose só, o número é idêntico, pessoas vacinadas por 100, né? Por cada 100, totalmente vacinadas por cada 100, população do país, total de leitos por 1.000, expectativa de vida e IDH. Somente alguns dados para ilustrar aqui a nossa pequena análise, né, a nossa análise inicial. Observem também aqui que pessoas totalmente vacinadas por 100 aparece aqui como 000, mas na verdade, se a gente olhar aqui em cima
por dentro da célula, né? O zero aqui, na verdade, é 0,18. Isso também é uma questão de formatação, que na hora de migrar isso para a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer análise, é importante observar, porque às vezes essa formatação pode acabar atrapalhando, né, a nossa análise. Então, observar pontos, vírgulas, separadores de decimal, separadores de milhares, porque isso pode fazer uma grande diferença e trazer dados estranhos, né, não da forma como a gente gostaria de enxergá-los, tá? Então, foi feito um trabalho aqui nessa planilha para deixar os dados todos legíveis, né, para o ECA. Então, todos eles foram formatados ou desformatados para que ela fosse da maneira mais tranquila possível na captura de dados pelo ECA. Bem, a partir daí é só salvar essa planilha no formato CSV, né, salvar como, aqui em vez de XLSX, né, que é o padrão do Excel, a gente baixa aqui e escolhe o CSV, né, CSV separado por vírgulas, e aí faz, então, o salvamento da planilha, e a partir daí ela está pronta para ser utilizada. A ferramenta ECA, então, agora falando dela, ela tem essa primeira interface aqui pequenininha, que ela é a porta de entrada. É importante falar que o ECA é uma ferramenta gratuita, desenvolvida pela Universidade de Waikato, né, na Nova Zelândia, e colocada aí gratuitamente para todos os pesquisadores, né, sem nenhuma restrição financeira para sua utilização. E ela vai evoluindo, é uma ferramenta de software livre, né, de código aberto, que vai evoluindo com o passar do tempo, conforme os interessados vão ajudando aí a ferramenta a se desenvolver, né. Então, dessa primeira telinha aqui, o ECA, ele é feito download, né, instalado no seu equipamento, e a partir daqui a gente aperta aqui no Explorer, né? No Explorer a gente vai abrir essa segunda tela aqui do ECA, e aqui eu tenho a primeira pasta, ou aqui à esquerda, que chama Preprocess, ou pré-processamento. Então, nós temos que trazer para cá um arquivo, né, então vou colocar, apesar dele já estar carregado aqui, eu vou fazer o processo de novo, né. Abrir o arquivo, né, Open File, eu me posiciono lá na página aqui, na pasta que eu quero, e vou usar essa planilha aqui, né, data reduzido, só dia 1º/2, e poucas colunas em CLS, em CSV, na verdade, né. E aí trago ele para cá, né, então eu escolho aqui a pasta que eu quero, abrir, e aqui tem uma coisa importante, que é a seguinte, eu peço para abrir essa paginazinha para eu poder fazer uma escolha aqui, né, de que formato vem a data, como é que são os atributos, e aqui tem uma muito importante, que é esse separador de campo. Eu preciso trocar isso aqui para ponto e vírgula, senão ele não funciona, ok? Então, fazendo isso aqui, o ok, ele então vai fazer a importação da planilha, tá? Então, repetindo aqui, Open File, escolho a planilha que eu quero, tenho que marcar aqui esse botão aqui, Invoke Options Dialog, que é para ele fazer, então, a abertura daquela página, né? Escolho aqui no formato CSV, né, que tipo de arquivo eu vou buscar, né? O ECA lê vários tipos de arquivos, né? A gente vai se concentrar hoje aqui no CSV, e abrir. Aí ele abre aquela paginazinha, muda aqui o separador para ponto e vírgula, e ok, né? E aí ele faz o carregamento das informações aqui, tá? Bem, aqui à esquerda nós vemos as informações das colunas, né, que são os campos que nós trouxemos para cá. Aqui à direita, para cada um desses que tiver marcado aqui, ele vai dar uma interpretação. Então aqui está marcado no location, que são os países, ele está marcando aqui contagem, tem uma ocorrência de cada um desses países aqui. Está lá os 54 países, cada um deles com uma ocorrência. E aí o que a gente queria mostrar hoje é as medidas iniciais, né, que são basicamente a primeira leitura estatística que a gente pode fazer desses dados. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, em Total Cases, né, nós temos aqui as informações sobre essa variável mínimo, máximo, média e desvio padrão. Então, Total Cases, né, os casos totais registrados nesses 54 países, o menor deles foi de 1.223 casos, e o maior dele foi de 26.321.120
que provavelmente é dos Estados Unidos, né, que é o país que lidera aí o número de casos registrados. A média está aqui, 1.534.279,037. Então, a gente tem 1,5 milhão de média nos diversos países, sendo que o menorzinho número de casos foi 1.223 e o maior foi 26 milhões. E a gente tem aqui o desvio padrão, né, que também mostra como é a dispersão desses pequeno. dados. Aí. Mostra como é a dispersão desses dados dentro dessa amostra, né, que está sendo analisada. Então, aqui eu tenho o nome da coluna, se tem algum perdido, né, ou seja, algum dado faltante, não tem, então 0 perdidos, 54 distintos, tipo é numérico, são 54 dados únicos, e aqui eu tenho essa primeira informação. Como que isso aqui se divide, né? Eu tenho, então, um mínimo, um máximo, uma média, um desvio padrão, como que eles estão divididos, né? E a gente tem abaixo aqui o histograma, que vai mostrar para a gente, olha, eu tenho aqui a primeira faixa de 1.223, na linha de baixo aqui, 1.223, aqui está a média, e lá acima o maior deles, né? A gente percebe que desses 54 países, 50 tem essa quantidade baixa de casos aqui, que varia de 1.223 até, colocando o dado aqui, ele mostra, colocando aqui, ele mostra ali no quadrinho de baixo, até 3.761.208. Essa é a primeira faixa, que tem 50 países. Depois eu tenho uma segunda faixa, que vai até 7,5 milhões, que é um país. A próxima faixa até 11 milhões, mais 2 países. Depois não tenho ocorrências nas próximas 3 faixas. E a última faixa, os Estados Unidos, com 22 milhões, alguma coisa. Até de 22 até 26, que seria a faixa que ele separou, então, esses dados. Então, veja que ele já criou ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 faixas, já separou os países dentro dessas faixas e já fez aqui a plotagem desse histograma. Então, a gente consegue perceber aqui claramente como que está esse posicionamento, não apenas pelos dados de média, desvio padrão, mas como que eles estão posicionados dentro dessa amostra, tá? E a mesma coisa a gente poderia fazer para qualquer outra dessas análises aqui. Então, por exemplo, eu quero ver total de vacinação, né? Clico ali em total de vacinação, ele já mostra aqui para a gente, né, total de vacinação, mínimo foi 570, o máximo foi 32.222.402, né, e provavelmente, de novo, nos Estados Unidos. A sua média, o seu desvio padrão, e aqui mais abaixo o gráfico, né? Então, agora nós temos na primeira faixa, a maior parte dos países vacinou de 570 até, deixa eu ver se ele está mostrando aqui, até 5.370.000 pessoas. 51 países estão nessa primeira faixa. Depois, um país nessa outra faixa, 0, 0, mais 1 e 1. Né? Se a gente quiser, a última que eu vou mostrar aqui, para a gente não se estender muito com o ECA, pessoas vacinadas por 100, né, por cada 100. Então, a gente vê aqui a informação de tenho 5 distintos, aqui alguns números são parecidos, né, então ele trouxe uns agrupamentos dessas informações. O mínimo é 0, o máximo é 21, e a média é 0,7 e o desvio padrão 2,8. Né, como é que eles se dividem aqui embaixo? 52 países estão nessa faixa entre 0 e... Deixa ele aqui. Entre 0 e 2.625. São 52 países que vacinaram entre 2.600, não, 2,62 pessoas a cada 100. Né? Então, veja, como é que está a vacinação em andamento no mundo. Então, dos países que já começaram a vacinar, o índice de vacinação por 100 habitantes, né, em 52 desses países, está entre 0 e 2,62 vacinados a cada 100 habitantes. E aí a gente tem aqui uma outra faixa com um país
que teria vacinado entre 2 e 5 habitantes a cada 100, né? Depois a gente tem aqui ainda, eu acho que no final... Será que começa com I? Não, é esse aqui, o I está aqui à direita. Mas a gente tem várias faixas vazias, e esse último aqui, ele vacinou naquela data, né, entre 18 e 21 habitantes por cada 100, né? Então, esses números são muito dinâmicos, né? Claro que a gente mostrando aqui na nossa planilha, o Brasil aqui aparece com... deixa eu voltar lá. O Brasil aparece aqui com 2.124.000, e ontem a gente ouviu aí mais de 4 milhões vacinados, né? Lembrando que esses dados, então, são relativos ao dia 1º de fevereiro, né? Então, por isso, essas distorções acabam aparecendo. Enfim, para a gente não se alongar mais, só queria trazer aqui a ideia, então, de que o ECA funciona trazendo os dados de um arquivo, que pode ser CSV e alguns outros tipos. A gente faz, então, essa primeira análise, que traz aí alguns dados de estatística de posição, né, medidas de posição, como a média, algumas informações sobre a dispersão também, o desvio padrão, um histograma que dá a ideia de como eles estão distribuídos, e a partir desse passo a gente iria para as outras análises, então, para a parte de classificação, associação, ou mesmo a clusterização, que a gente vai ver nas próximas aulas, aí nos próximos encontros. Então, a ideia foi só trazer aqui rapidamente a ideia de que a gente tem que começar um tratamento dos dados para que eles possam ser lidos por qualquer que seja a ferramenta, né? O mesmo vai acontecer no SPSS, como o Aguinaldo já adiantou, e o mesmo vai acontecer no R, que o Wilton vai falar na sequência, ok? Então, ok. É isso. E eu já adianto que o ECA, nessa parte de visualização e de interatividade para você analisar os dados, me parece... Aí minha sugestão, né? Aí a gente nem precisa entrar em disputa, viu, Luiz? Você já ganhou. No Paroí, no 2 ou 1, ô Hilton, o Luiz já ganhou, né? Só. Aí é covardia, né? Tem como, porque o SPSS você vai ver que ele tem uma cara mais de Excel para importar os dados, para você olhar os dados como você está mostrando aí no Excel, você está interagindo com o Excel. Eu não preciso disso no SPSS. Porém, eu quero fazer um gráfico, não tem tudo numa tela só, eu tenho que ir lá, executar o comando, né? Lembrar qual é o comando, qual é a opção que eu vou selecionar e mandar plotar o gráfico. Aí sim eu consigo, né? Enfim. Mas bacana, viu? Eu já anotei aqui, eu tenho que baixar o ECA. Eu tenho que baixar o ECA para usar também. Acho que é legal. Baixa rapidinho, é pequeno, não ocupa espaço, é bem tranquilo de usar. Eu já tenho o R, mas eu tenho que usar o ECA, o Wilton. Muito bom. Então eu vou agora compartilhar a minha tela. Deixa eu só minimizar aqui o YouTube para não dar conflito nas telas. E compartilhar minha tela aqui. Share screen. Muito bem. Tá aqui, tela 2. Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar é que o SPSS é bonitão, é famoso, mas é caro, né? O ECA é gratuito, olha a outra vantagem, né? O ECA é gratuito, o R é gratuito, porém o SPSS não, você tem que pagar. E aí, opa, cadê minha tela? Ah, tá aqui, pronto. Então você tem que pagar. Tá aqui, ó, o valor, né? O teste, você pode fazer um teste gratuito. A versão para desktop para Windows e Mac, ele vale por 30 dias. Assim que você registra lá, então seu nome você pode usar por 30 dias. Para quem é aluno do Centro Universitário Senac, a gente tem uma parceria com a IBM. Então, enquanto você é aluno, você pode usar o SPSS. Depois você saiu, tchau. Não tem como, né? Mas então a assinatura por mês, baratinho. R$ 586 por mês, tá? Não é... O valor do Office por ano é R$ 300 por ano. O Office completão. Aqui é por mês. 586 e ainda tem um asterisco aqui, hein?
Esse asterisco é por causa do dólar, né? Que na verdade é 99 dólares a IBM vende o SPSS. Então baixou. Então eu tô com a versão, eu tenho a versão 18, eu não tive como atualizar, não tem como, né? Fica muito pesado, né, financeiramente o valor. E inclusive, gente, para quem tá na minha outra tela, eu tô arrastando aqui, ó. Inclusive, para quem faz artigo, em uma ocasião aí recente, eu tive que provar que eu tinha o SPSS e licença paga. O editor da revista perguntou: ó, você fez análise de software estatístico, falou o nome do software, tá. Você colocou aí no artigo que você está usando o SPSS como análise. Eu nem precisava, o pessoal até falou: você nem precisa colocar software dizendo que está usando software A, B ou C. Eu coloquei SPSS no artigo. Aí ele falou: e aí, mas você tem a versão paga, a versão gratuita? Como é? Aí eu tive que comprovar que eu tinha a versão paga, né? Que não é pirata, que eu não fui ali na rua dos genéricos e comprei, né? Tem essa também. Então, muito bom você tomar cuidado com isso, tá? Então, vocês vão ver que eu estou usando aí numa versão do PAS W aqui, mas já tem uma versão mais recente, a 25, que é muito boa. Muito bem. Então, eu vou aproveitar da mesma planilha que o Luiz estava comentando e vou importar para cá. E aqui está com cara de Excel, né? Ó, var, né? E linhas aqui, né? E vai que vai aqui para baixo. É a mesma cara do Excel. Aqui ele tem uma segunda aba embaixo aqui, ó, que é a aba de variáveis, a visão das variáveis. Então, quando eu posso fazer de duas formas. Eu posso criar as variáveis aqui em cima, colocando o nome da variável, que tipo que ela é, se ela é numérica, a largura, se tem casos decimais no caso de numérico, se eu quero uma etiqueta para aparecer assim na coluna de cima, quais são os possíveis valores, 0 e 1, por exemplo, para não e sim, né? Se é um campo missing, quer dizer, como o Luiz falou, um campo vazio, né? Se tem alguma medida, né? Aí é categórica, numérica, né? Desculpe, categórica, intervalar, ou escala, são 3 só aqui, não 4, né? Enfim, então eu posso ir por aqui, criar a estrutura e depois começar a digitar os dados aqui como uma planilha. A outra forma é importar. Como eu falei, né, eu vou usar a planilha que o Luiz já mandou e ainda assim ainda bem que temos um especialista nessas informações, porque não é simples a gente falar assim, vou baixar a planilha e vou mandar ver aqui, né? Não é bem assim, tá? Então eu acabei abrindo a planilha e vi que tinha um espacinho no canto esquerdo na coluna location, e na hora de puxar no Excel já deu problema. Então imagina puxar direto no SPSS, né? Aí tá abrindo, eu selecionei a planilha para abrir. Aqui tem uma questão, né? Estou trazendo direto do Excel, então ele faz algumas perguntas de adaptação, né? Tô criando um espaço, uma planilha chamada OWID e vai ocupar da A1 do Excel, que está ocupando A1 até L55. Eu quis tudo, ok. Apareceu aqui do meu lado esquerdo, estou puxando de volta. O SPSS, ele, além dessa tela aqui, ele abre uma segunda telinha aqui, que ele por trás, ele vai executando tudo. Ó. Então, ele acabou de executar uma importação de dados da planilha tipo Excel, dessa planilha XLS. Eu estou chamando essa aba de o mesmo nome do arquivo, se você olhar, enfim. Então, tudo que eu estou fazendo aqui, ele tem essa tela de interface que ele vai registrando passo a passo. Então, isso aqui é importante você saber, porque o R tem muito mais necessidade, né, o Hilton? Tem muito mais necessidade de você interagir, descrevendo o comando, e aqui é o contrário, ele está mostrando os comandos já executados por trás. Não é isso, Hilton? Sim, sim. Exato. O R tem como... O R é uma linguagem de programação. A rigor, daria até para escrever um SPSS no R, ou então usar o SPSS como cara
do R, até uma proposta da IBM, mas o R, a princípio, é programação. Tudo você tem que dizer e dizer com palavras, né? Então, a princípio, no R purão, não tem esse negócio desses mouses bonitinhos, tal, é heavy metal mesmo, né? Mas é isso. Isso mesmo. Muito bom. Aí, olha só, ô Luiz, olha aqui. Ele já trouxe as variáveis aqui embaixo. Ó. Então, você está vendo em cima, né? A planilha, tá vendo, né? Location, Andorra, date, tá vendo? Total case, igualzinho. Eu não vou nem entrar nos detalhes que você já falou. Aqui estão os campos, ó. Do jeito que você comentou aí, tá aqui também. Tá igual o Excel, certo? Essa é a cara do SPSS, né? Até os botõezinhos aqui parecem um pouco também e tal, né? Tem até como você fazer divisão de parte de dados para trabalhar com tabelas, como se fossem tabelas divididas, a gente chama de split file aqui no SPSS, tá? Bom, aí eu cliquei aqui em Variable View, ó, ele já criou para mim as colunas. Por quê? O Luiz mostrou lá na planilha Excel que tinha lá o nome da coluna na primeira linha da planilha Excel. E ele meio que quis reconhecer cada campo. Olha, location é string, porque tem lá nome de países. Ele entendeu que tem letras e números, então é string. E o tamanho máximo aqui é 20, beleza. A segunda é data, né? Você falou que é 1º de fevereiro a planilha, tá aqui. Então ele já colocou date e assim por diante. Total cases para baixo, ele interpretou como numérico. Por quê? Só tem número nos campos. Então, beleza, ótimo. E ele até trouxe uma espécie de etiqueta. Eu poderia... o que é esse label aqui? Eu vou colocar aqui, ó. País. Na hora que eu volto lá para Data View, ó. Opa, eu não apertei Enter? Não. Eu poderia... sim. Aí, quando eu mando mostrar aqui, ó, ele mostra o... Ixi, não está funcionando aí, né? Não está saindo o nome país aqui, né? Aqui não está mudando, ó. Ele não mudou. Não visualizar o país aqui, né? Então, Calma, mas eu posso professor, isso é efeito de demonstração. Exatamente. Teria que mostrar em etiqueta, né, o nome, país. Eu consigo substituir sem mudar o nome do campo. É isso que eu quero mostrar. Na hora de fazer a seleção de variáveis, eu posso usar esse label. Ele vai aparecer. Tá bom? Muito bom. Então aqui, essas são as informações que eu tenho. Agora, eu vou fazer aquilo que o Luiz fez lá, né? Uma planilha, uma tabela, mostrando os dados descritivos e as frequências, por exemplo. Então, eu vou lá, aqui em cima, aliás, esqueci de apresentar, né? Aqui eu tenho uma série de comandos. Eu tenho como classificar, eu tenho como transpor a planilha que está em retrato em modo paisagem, eu tenho como fazer separação de casos e assim vai. E aí, infelizmente, o tempo não nos permite explorar tanto a ferramenta, mas eu acho que fica aí o gostinho. Eu tenho como recodificar campos, eu tenho como criar campos de soma de A com B, ele criar uma terceira coluna já somado. Uma vez eu liguei para o Luiz e falei assim, Luiz, eu tenho a informação X, Y, eu posso multiplicar em log, não sei o quê? O Luiz falou, matematicamente você está certo. Aí eu criei uma terceira coluna, sabe, Luiz, aquela dica que você me deu uma vez? Sim. Uhum. Então, aí eu criei um recode, uma recodificação do campo A vezes B numa coluna nova chamada C. Então, eu posso fazer isso aqui, criando uma variável diferente, né? E, enfim, e aqui eu tenho o Analyze. E, gente, olha a infinidade de coisas, né? Vamos lá. Aqui eu consigo analisar dados descritivos, que é isso que a gente quer falar. A gente pode analisar tabela, a gente pode comparar médias, né, usando teste T, a nova. A gente pode falar, né, de modelos lineares, como também pode falar de regressão. Pode fazer correlação de distância ou bivariada. Tá aí, né? Então, se você que tem o livro do Hare, se você tem o livro do Fávero, se você tem conteúdo do Bido aí, quer usar o SPSS, manda ver, né? Regressão, você pode usar
o SPSS para fazer regressão, e aí tem vários modelos de regressão aqui, né? Inclusive linear, não linear. Pode fazer o uso de log linear, que a gente até comentou, né? Eu fiz, né, usando uns cálculos aí, eu acabei usando log linear, o Luiz me orientou. Tem uma parte de rede neural aqui que eu não conheço, mas eu fiquei curiosíssimo para tentar explorar um pouco mais, porque eu aprendi rede neural usando Perceptron, Hilton, no R, né? Você deve conhecer bastante. Eu aprendi a usar no R, e tem aqui no SPSS. Eu fiquei curiosíssimo para tentar conhecer um pouco mais. Tem a parte de clusters e assim vai. Gente, infinidade de recursos no SPSS. Eu acho que eu estou falando aqui para... Estou ensinando os padres a rezarem, né? Não, não é bem assim, né? Muito bem, então eu vou lá em Analyze, Descriptive, Estatísticos. Primeira coisa que eu vou fazer é uma inferência estatística aqui, né? É isso que fala, Luiz? É assim? Muito bom. Aí tá aqui, ó. Vou usar de total cases, eu posso ir uma a uma aqui, tá? Total cases, enfim, vai embora, né? Até IDH. Aliás, Tcheconello, lá na SPM eu também usei no mestrado, usei SPSS. Options, olha o que eu posso fazer. Média, soma, desvio padrão, variância, range, né? Mínimo e máximo. Posso ver a distribuição, a curtose. Não vou fazer tudo isso, senão a gente vai ficar com uma telona aqui. E vou fazer uma lista de variáveis só e acabou. Por enquanto, primeira opção. Poderia salvar a padronização dos dados? Poderia. Eu clico aqui e, enfim, dou OK. Saiu em outra tela aqui. Espera aí que eu já estou pegando. Só minimizar minha tela. Voltar aqui, ó. Tá aqui, ó. Saiu na outra tela. Ele está fazendo aqui, ó. Gerou. Gerou uma tabelinha aqui, ó. O N de todos, 54. Bateu. O mínimo do total case. Você falou 1.223, Luiz? Parece que minha tabela é igual a sua, viu, Luiz? Parece que sim, ainda bem, né? Mínimo e máximo. Tá aqui. A soma não faz sentido aqui, mas, enfim, eu quis, né? Aliás, faz sentido, né? Total de casos no mundo, né? Naquele dia primeiro, total casos 82.851.068. É isso mesmo, Luiz? A informação é essa? É 82. isso mesmo. É isso mesmo. Nessa semana aí houve a notícia, o mundo já passou de 90 milhões de casos. Então estamos aqui realmente, né? A média tá aqui, aí eu posso, aqui não, mas eu posso tratar, né, esses decimais aqui do campo. E o desvio padrão, que é alto, é óbvio, né? Porque nós estamos aqui falando com números bem grandes aqui. Tem um campo variância, que é importante, né, Hilton? Aí você pode explorar um pouco mais as variantes. Total case por milhões, total vacinados, de vacinações, né? Mínimo 570, máximo 3 milhões, e assim vai. Posso fazer por país, posso fazer algumas inferências por país e por período? Posso, tal. Claro que aqui a gente só tem um dia, né? Então a gente está tratando só do dia primeiro, mas eu poderia fazer mais coisas. Vou mostrar mais uma coisinha aqui e vou fazer um gráfico, tá? Então eu vou aqui em Analyze Frequência, né? Aí tá aqui, ó, a frequência. Eu quero uma frequência aqui de total cases. Ele tá tratando aqui, ó, tá vendo essas bolinhas aqui coloridas aqui, ó? Ele tá entendendo nesse momento aqui. Ó, desculpe, lembra aquele label que eu mudei, ó, aqui, ó, tá? E o campo aqui, ó. Ele tá entendendo essas bolinhas aqui quando para ele faz sentido que esse número é categórico, sabe? É quando você ou intervalar, não métrico. Mas ele é número. Então, de alguma forma aqui,
aliás, a gente pode checar daqui a pouco essa informação que eu acabei de falar, tá? Estou jogando todas as variáveis menos data e país, só para a gente identificar aqui. Estatísticas de novo. Posso fazer quartis, né? Posso fazer quartis por grupos, né? De 10 em 10. Posso fazer percentis. Posso dividir os percentis aqui. 25, 50, 75. Eu posso adicionar aqui os percentis. A medida de tendência central. Média, mediana, moda e soma. Eu não tô com a cola aqui, eu vou ter que jogar essa bucha pro Hilton, porque eu tô sem cola aqui. Hilton, eu não sei a diferença de mediana e moda e tal. Você pode me ajudar, porque eu tô sem minha cola aqui. Opa, me jogou na... Então, não, eu posso falar, quer? Vai, fala. Não, pode falar, tô brincando. Ok. Eu falo metade, o Luiz fala metade. Ó, moda, eu vou falar a parte fácil. Tá correto. Moda é aquilo que é mais comum, tá certo? Que mais repete mais. Soma é trivial, porque... Isso, é o que mais repete. Principalmente se você tendo dados que estão... Ou são inteiros, coisas assim, ou então estão no histograma, tá? Então, essa é a moda, a coisa mais comum, tá? Numa distribuição bem bacana, moda e mediana e média são todos iguais, mas e média é uma medida que tenta responder aquela pergunta que é complicado, por exemplo, quando você é autônomo, alguém te pergunta, quanto você ganha por mês? Aí você fala, varia, né? Aí a pessoa fala, mas na média. Aí o que você faz? Você procura um único número que represente aquele conjunto, tá? Aí tem alguns critérios, tal, mas é um número que minimiza o erro que você escolhe para você escolher um único dado para representar todo o conjunto, entendeu? Esse erro é medido pela variância, pelo desvio padrão. Tá? Essa é a ideia. Então, eu queria complementar que essas medidas, né, que são chamadas as medidas de leitura, né, de um conjunto de dados, elas são importantes porque elas tentam ajudar a explicar esses dados, né? Então, se alguém estivesse observando esse conjunto de dados e pedisse para você resumir em um parágrafo ou uma linha, né, alguma coisa sobre essas informações. Então, você não poderia dizer, olha, o que eu estou lendo aqui é o seguinte, Andorra vacinou não sei quantas pessoas, mas o Brasil tantas já, o Reino Unido tantas outras, não sei o quê, quer dizer, não caberia num parágrafo, né? Você teria que escrever aqui várias páginas e certamente quando a pessoa acabasse de ler, ela já não lembrava mais o que estava escrito na primeira linha, né? Então, isso não seria bom para você explicar um conjunto de dados, né? Então, esses números, eles tentam explicar de uma maneira resumida, né? Só que esse resumo, às vezes, ele sozinho não é muito bom. Então, a gente dá o exemplo sempre, quando fala em aula, né, de estatística, que se você vai trabalhar numa empresa e diz lá, olha, a média dos nossos salários aqui é de R$5.000. Nossa, que legal, né? Então, deve estar pagando bem aqui, até as pessoas de mais baixa renda aqui são muito bem remuneradas, né? E aí você vai lá trabalhar na empresa, né? E quando você chega lá, você descobre que seu salário é o salário mínimo. Foi, mas como? Não era média, não era 5 mil? Não, veja, é o seguinte, a gente tem 100 pessoas aqui. 90 delas ganham um salário mínimo ou menos, porque tem uma jornada menor, né? E as outras 10 são lá da cúpula, da diretoria, e essas ganham R$50.000. Na média, é R$5.000 para todo mundo. Bom, mas na média, né, 90 pessoas ganham um salário mínimo ou menos, então a média sozinha, ela pode não ser suficiente para explicar um conjunto de dados. Daí que a gente se apoia nas outras medidas, que são a mediana, eventualmente a moda, ou até mesmo o desvio padrão, a curtoses, a questão de como essa distribuição acabam ajudando a gente a entender melhor esse conjunto de dados, né? Então, em vez de um único, a gente teria uns 3 ou 4, que aí sim daria um panorama mais completo sobre esse conjunto de dados analisado. A gente já está estourando a hora da feira. A gente está estourando a hora da feira. Daqui a pouco a gente vai apanhar. Sem a feira. Você fala para sua esposa que, em média, né, os preços ficam mais baixos depois do meio-dia. Na xepa, né?
Isso. Tem média, você pode usar as medidas estatísticas com ela. Tem coluna aqui de coluna total de vacinados no horário da xepa? Não tem ainda, né? Já tem a indústria da xepa da vacina, né? Já. Muito bem, olha só. Em algumas medidas precisamos da média ponderada. Nesse software precisaríamos fazer algum cálculo à parte? Sim. Precisamos criar aquele recalculate que eu falei. Você tem que dizer qual é o peso numa coluna à parte e fazer a multiplicação da média ponderada, tá? Muito bom. Olha, aqui eu estou mostrando a frequência. Por acaso eu gerei a frequência aqui, né? Quer dizer, para quem não sabe o que é frequência, é a quantidade de vezes que aquele número repetiu, né? E aqui todo mundo praticamente foi 1 aqui, né? Muito bom. E aqui o total de vacinados também é a frequência. Assim vai, ó, vai longe aqui, tá? Bom, por fim, para fechar rapidão aqui, para o Wilton não me bater, aqui tem graphs. Aí eu tenho aqui, porque senão sobra 2 minutos só, já acabou, 2 minutos. Aí tem uma série de gráficos, né? Barra, 3D, line, array, pie, boxplot. Eu tentei fazer esse de pirâmide de população, mas a gente não está com os dados suficientes para fazer isso aqui, né? O Tcheconello está falando que preço baixo no final da feira não é média, é via de regra já. A gente mudou o nome, mas é isso aí. Muito bom. Olha só, então eu vou fazer aqui um histograma, rapidão. Histograma, tá aqui, ó. Eu preciso saber colunas, linhas e colunas e variáveis. Então eu quero, por exemplo, por país. Opa. Variable. String não pode. Tá certo. Variável. Então eu vou pegar total case aqui, ó. Já consigo dar um ok, tá? Eu poderia colocar coluna, dizer o que é, então eu já vou dar um ok. Beleza. Tá gerando. Essa é a questão do ó lá, tá gerando. Tá aqui, ó, gerou. Eu gerei de total de casos, tá? Então aqui ele tá mostrando a frequência e aqui ele tá mostrando a numeração. E ele tá tentando arredondar aqui. A média está aqui em cima, o desvio padrão está aqui e o N54. Enfim, tem outros gráficos que eu testei, mas pelo horário avançado, né? Eu queria mostrar aqui um de, por exemplo, cadê? Aquele de pontos, né? Que a gente usa bastante. Aqui. Ó, esse aqui, ó. Então eu consigo, né? Por exemplo, identificar, colocar no X. Opa. Painel por X aqui, eu vou colocar total cases. E IDH, por exemplo, no Y. Aqui. Por exemplo, tá, gente? Tô só jogando aqui um gráfico. Ó, tá vendo, ó? IDH por total cases. Não sei se faz sentido isso, Luiz, o que eu fiz, mas eu joguei o gráfico, entendeu? Dá para identificar, então, que quem tem maior número de IDH é quem está vacinando mais, eu estou supondo. E claro que eu acho que o ideal seria esse gráfico invertido, né? Eu joguei aqui sem ver o efeito, né? Não é isso? Então, isso é interessante, né? Essas análises, né? A gente teria que olhar vários deles, né? Tentar fazer várias combinações diferentes, né? E é esse também o trabalho da análise de dados, porque os dados não vêm mastigadinhos prontos e não tem uma bandeirinha que diz, olha, veja este aqui, que aqui está a informação que você precisa para tomar a melhor decisão, para ganhar dinheiro, para fazer um investimento, né? E sim, você tem que garimpar esses dados, né? Por isso que a gente chama de mineração de dados também. Então, teria que fazer várias dessas análises para ver qual faz sentido, né? O ECA mesmo, eu não mostrei, mas vou mostrar na semana que eu vier falar mais explicitamente dele. Ele tem todos esses gráficos já montados automaticamente. Na hora que a gente fez aquela análise lá, tinha uma abinha lá em cima no menu que mostra todos eles juntos. Aí você pode ir clicando neles e analisá-los e ver qual faz sentido, né? Se alguma dessas relações
faz sentido e explica, de alguma maneira, o conjunto dos dados. Tá? Então, bem poderoso também nesse sentido. Ito, você. Ok. Bom, então eu vou fazer no tempo mais ágil que eu puder, mas uma primeira coisa que eu preciso dizer é que aqui é ambiente de programação, tá? Tem uma espécie de um teorema interessante em computação que diz o seguinte: quanto mais inteligente é uma ferramenta de software, menos flexível ela é, e vice-versa. Quanto mais flexível ela é, menos inteligente ela é. Então, tudo que a gente viu do ECA, etc., muito bacana, etc., do ECA, do próprio SPSS, na verdade, eu pensando no ECA, ele é todo muito simples, muito fácil de usar, mas, com certeza, ele vai perder um pouco de flexibilidade. O SPSS é o meio do caminho, ficou aquele monte de opções, né? E já deixa a gente meio alucinado com tanta opção. Então, aqui, o R é o extremo, tá? Ele é o cara que muita coisa ele não te deixa fazer, assim, você tem que, não te deixa fazer pronto, né, vamos dizer, você tem que fazer, tá? Na verdade, já tem muito pacote pronto, mas aqui a gente já, e tem ambientes gráficos impressionantes, tá? Tem, por exemplo, dá para fazer blog no R, né? É muita coisa pronta, etc. Mas aqui a gente está com o R mais básico. Na verdade, não é tão básico, porque a gente está com o RStudio, que é uma IDE em cima do R, tá? Mas eu vou pensar aqui sempre como programador. E outra coisa, eu vou tentar fazer como um caso de teste da vida real. Quer dizer, mais ou menos como os professores fizeram, vamos dizer, a Kent, né? Quer dizer, mostraram o que está acontecendo na vida real e, naturalmente, podia ter deixado tudo redondão, tudo preparadinho e não teria emoção nenhuma e fugiria muito da realidade. Aqui eu vou fazer coisas que, mesmo sabendo que estão erradas, justamente para mostrar como que a gente corrige o erro, vamos dizer assim, né? Então, primeira coisa, eu vou criar uma tabela a partir dos dados que o professor mandou, o professor Luiz, tá? Então, vou chamar de table, né? Que programador é tudo metido, gosta de escrever em inglês, tá? Então, em vez de chamar de tabela, eu vou chamar de table. E aí, o RStudio já me sugere, usa o RIT CSV. Eu falo, beleza. Então, onde que está essa planilha? O professor Luiz fez um nome de planilha muito pequenininho, porque ele quis mostrar todos os detalhes do que estava acontecendo, né? Então, era para me organizar dentro da minha pasta. Eu vou pegar o nome da planilha que eu gerava, eu ia mudando o nome para poder diferenciar das outras. Não, eu sei, eu estou brincando, desculpa, professor. Mas aqui está a planilha. Bom, já tem um primeiro problema, que vocês estão vendo que os dados estão separados em ponto e vírgula. Mas vamos lá, vou pegar primeiro o nome da planilha, tem um truquezinho aqui, que eu vou pegar dar um rename, como é truque de programador e tal, e vou puxar esse nome para dentro daqui da função, beleza? Então, está aqui o nome. Olha só que nome bem pequenininho. Assim a gente não tem dúvida do conteúdo. Desculpa a brincadeira, professor. Tá, então, beleza. Só que aqui já tem um problema. Olha só, ele está dizendo são 54 observações, quer dizer, 54 linhas de uma variável. Falou, mas espera lá, não é uma variável só. E aí, o que está acontecendo? Aqui, o que está acontecendo é que o separador, esse formato CSV, em inglês, quer dizer, comma separated values, né, valores separados por vírgula, naturalmente supõe uma vírgula. Só que tem um problema. Aqui no Brasil, a gente usa a vírgula para separar como ponto decimal, né, para separar a parte inteira e a parte decimal de um número. Então, e agora? O que a gente faz? Chora, podemos chorar. Mas um R cara chamado Help, que é muito bom, eu recomendo. Tá? Eu mesmo sou freguês do Help. Tá? Então, ele vem aqui, o RStudio já sugere, tá? E aí ele traz... Opa, vamos lá. Ele traz... Caramba, desculpa, tá aqui. Ele traz as coisas, né? Aí a gente olhando, a gente vê um danadinho aqui, SEP. Americano odeia falar a palavra longa, e para eles, separador é enorme. Então, eles se escrevem SEP. Então, a gente vai pôr aqui o danado do
separador igual a ponto e vírgula, tá? Separador igual ponto e vírgula. Beleza? E vamos ver se deu certo. Tá, perfeito, ó, funcionou. 54 observações de 12 variáveis. Só mais uma última coisa, é o seguinte, quem gerou essa planilha CSV foi o Excel. Então, ok. Então, aqui eu tenho 12 variáveis, beleza? Ok? De 54 observações, eu já consegui distinguir. Mas, como eu estava falando, é que eu comecei a falar mal do Excel e deu problema. Mas é o seguinte, tem leitores de CSV que vão se embananar totalmente com esse espaço em branco, tá? O Excel, ele tem um formato mais inteligente, etc. Eu acho até melhor ter espaço em branco, porque senão fica uma linha que humanos não conseguem ler. Mas, só avisando que isso pode dar problema em alguns lugares, tá? Então, vamos lá. Então, esse agora, espaço aí, Hilton, esse espacinho que você comentou, sim, é o que deu problema para mim para a importação no SPSS. Então, eu tive que tirar esse espacinho entre o termo para poder importar. Sim. Algumas bibliotecas de leitura de CSV têm justamente essa opção. Formato Excel, eu não sabia para que era isso, agora eu já sei. O Excel toma algumas liberdades que no CSV convencional não são aceitas, tá? Mas não tem problema, é só, para mim, eu acho até melhor ter espaço em branco. Bom, beleza. Então, agora, não tem graça eu ver as coisas desse jeito, tá? Aqui, na verdade, teria até alguns recursos, o RStudio é fantástico para recursos, mas eu vou querer ver a tabela aqui na tela principal, tá? Que é mais ou menos que nem o horário nobre da Globo, tá? Beleza, pronto. Aí veio para mim, agora num formato mais bacaninha, que a gente que usa Excel tá mais acostumado, né? De planilha mesmo, tá? Bom, então vamos lá. Então, deixa assim, uma coisa interessante que a gente está fazendo aqui nas nossas conversas é mostrar o dia a dia real do uso de dados, etc., né? E uma coisa que eu achei muito interessante, bom, vamos antes de mais nada fazer um sumário como chama? Do IDH, tá? Então, tem uma função no R, por acaso eu conheço, que a gente sofre tanto no R que acaba aprendendo. Bom, isso aqui, essa variável, é um grupo grandão de dados chamado table, tá? E aí a gente vai querer pegar quem? Vamos querer pegar o danado do IDH, que se escreve IDH mesmo, tá? Beleza. Aí eu vou mandar mostrar. Então, aqui está uma parte das informações que a gente estava procurando. Então, mínimo, o primeiro quartil, né? Mediana, média e o máximo, tá? Ok. Bom, uma primeira coisa que eu batendo o olho já vejo é o seguinte, eu não lembrava quando eu comecei a mexer na planilha, depois eu falei, tá certo. O IDH, na verdade, é um número entre 0 e 1, até onde eu sei, né? E o país ideal, sei lá, o paraíso, teria IDH de 1. Bom, e aí eu falei, mas será? Bom, para ver melhor o que está acontecendo, eu vou fazer uma coisa aqui, que é histórico, tá? O histograma, desculpa, do table IDH, tá? Está sendo bem mais chatinho do que as planilhas, como chama? As interfaces gráficas do ECA e do SPSS, porque essa é a ideia, você tem que suar aqui. Aqui é um ambiente para programador. O programador é meio masoquista, tá? Então, tá o IDH aqui. Aí eu olhei e falei, mas quem é esse cara aqui que está isolado nessa ponta? Quem será que é? Aí, como que eu fiz? Eu vim aqui e falei, vamos organizar esse IDH, tá? Então, ele tem a opção de pegar o menor valor. Aí eu falei, 92? Quem será esse cara? Aí eu vim ver quem era 92 e, por acaso, é a Finlândia. Eu falei, opa, mas a Finlândia com IDH tão baixo? Aí foi onde eu vi a definição de IDH. Falei, tem algum problema aqui. Tá? Isso, como chama? O que aconteceu aqui? A gente no Excel usa normalmente o formato brasileiro, tá? E é uma coisa comum, não tem como evitar, né? Nesse negócio de pular de um software para outro, não sei o quê, sempre dá algum problema. Por isso, essa coisa que o professor Luiz explicou,
que a gente não pode aceitar os dados quando vem, né? Quando a gente recebe um pacotinho de dados, né? A gente, claro, entre nós aqui a gente podia ter resolvido, mas a gente está querendo fazer um negócio mais realista, então tem todo um trabalho de deixar as coisas, trabalhar com os dados, não dá para aceitar eles. O que tem aqui é que os dados estão certinhos, tal, só teve essas perdas aí que aconteceram, inevitáveis, de mudança de formato, tá? O próprio pessoal da Microsoft fala que entre uma versão e outra do Office, muita coisa se perde. Então, natural, tá? A gente poderia ter resolvido entre nós e feito aqui um negócio maravilhoso, bonitinho, e não seria real, tá? Então, vamos fazer uma coisa aqui, que é essa transformação necessária, tá? Eu acho que com o pessoal como se diz? O pessoal do SPSS ou do próprio ECA, talvez tivesse uma forma mais simples de fazer. Mas aqui a gente vai fazer um negócio hardcore, tá? Vamos fazer uma coisa rapidinha, só para mostrar o que está acontecendo. Então, o que eu vou fazer? Onde você está digitando aí? Tá, eu vou fazer um loop. Tá, eu estou digitando na tela ao lado. Eu estou no ambiente do laptop. E desculpa não aparecer meu rostinho bonito, mas a gente vai fazer aqui uma transformação. E eu vou precisar da tela. Então, eu vou usar o comando for. Aí, digamos que eu falo, puxa, mas como é que é esse for? Por acaso eu sei, porque eu tenho usado há algum tempo. Ontem mesmo eu usei esse negócio, agora eu não lembro. Digamos que eu esqueci. O que eu faço? For. Opa, danado. Você apertou no meio do parênteses. Que ele deveria ter eu deveria ter colocado entre aspas, mas aí ele já expandiu. Oh, meu Deus, danado. Tá bom, vamos lá. Hilton, deixa eu aproveitar e fazer um comentário aqui. O professor Hilton tem um canal, né, chamado Hilton Fernandes, né? É só procurar no YouTube. E ele tem lá o básico de como você começa a usar o R. Ele começa explicando variáveis, ele começa explicando o uso de pacotes, o uso de comandos. Não é isso, Hilton? Isso. É o seguinte, o R, ele, para quem é programador, o R vive dando um susto, porque não é que ele é errado, não é nada, mas ele foi feito por estatísticos para estatísticos. E aí, o que acontece? Coisas que você acha que é de um jeito como chama? Nas linguagens de programação que você está mais habituado, no R é diferente. Então, durante um tempo, alguns amigos me pediam espaçadamente coisas do R, e cada vez que eu ia trabalhar, eu falava, putz, mas como é isso mesmo? E aí eu senti necessidade de ter um livro, na verdade eu estou escrevendo esse livro para mim mesmo, de ter um livro onde todas essas pegadinhas do R, pegadinhas entre aspas, tá? Porque, como eu falei, ele foi pensado por estatísticos, para estatísticos, então é um público diferente do pessoal de computação. E aí o que acontece? Eu estou montando um livro, como eu falei, no fundo para mim mesmo, né? Porque eu estou mostrando de ponto a ponto todos os detalhes do R. Então, vai ser bom para um programador que chegou do zero e pegou o R, mas como eu estou olhando em muito detalhe, vai ser também bom para quem está aprendendo a programar. Que lá eu estou explicando o conceito de variável, explicando que no R as variáveis podem trocar de informações, tal. E, inclusive, o único livro bacana nessa linha que eu vi de R era um livro de introdução à computação, né, programação, para o pessoal de estatística de uma universidade americana. E aí eu estou fazendo alguma coisa assim, tá? Bom, então aqui vamos ver diga sem querer, o Tcheconello já saiu aí, Luiz, comenta aí, o que o Tcheconello colocou aí. R? Acho que eu vou precisar começar pelo A. O A é esse aqui, esse livro aqui, Análise Estatística com R para leigos. Legal. E o outro, que aí já é mais avançadinho, né? É esse aqui, R para Data Science. Esse é um pouquinho mais avançadinho. Aí tem outros que tem um pouquinho mais de coisa aqui, né? Eu acho que eu tenho um para Python, inclusive, e tem o uso de mineração de dados usando o R também, né? Enfim, eu tô dando a dica aqui, aproveitando que você falou bastante disso, né, o Luiz?
E aproveitando que o Tiago Neto tá falando aí que ele tem que começar do A. Então, começa pelo A aqui, pelo livro de A para leigos. Legal. Aproveitando também o comentário anterior dele, que sobre a importância da análise da consistência dos dados, né? Eu estava aqui procurando em paralelo aqui, a Finlândia, que ele comentou lá do 92, é o 12º melhor IDH do mundo, e o número, na verdade, é 0,925. Como o Wilton falou antes, é o número que vai de 0 a 1, né? Então, veja que lá para a gente ele saiu como 92 e não como 0,925. E ao passo que outros saíram como 900, 800, mas realmente precisa fazer um tratamento desses dados previamente para não dar problema, senão a Finlândia estaria lá nos últimos lugares, né? É totalmente errado a análise. Tá vendo só? Vai lá, Hilton. Então vamos lá, então vou só falar isso e acho que já muita coisa já foi feita, tal. Depois eu vou mostrar uma ideia de função. Mas só para mostrar que eu estou seguindo esse exemplo aqui que o Help me ajudou, tá? Ok? Então, ele faz assim. Aqui eu vou criar um número inteiro, que é o índice, nessa faixa de variações, tá? Aliás, na verdade, está errado. Essa faixa de variação, do número 1, no R tudo começa com 1, tá? E o comprimento da coluna de DH, tá? Que a gente já viu, é 54, ok? Bom, então aqui eu venho, aí eu vou fazer uma outra coisa, aproveitando essa colinha aqui, tá? Eu vou fazer um if. O que eu vou fazer? Eu reparei que os dados, a gente já olhou, né? Os dados vão tem alguns com 92, outros 64, aparentemente teve como a gente falou, uma má interpretação do ponto decimal, né? Então, aí eu pergunto, né? Table, IDH, aí agora o índice, tá? Se o índice for maior do que 100, aí eu sei que eu vou ter que dividir por 1000. Então, vou fazer isso. No SPSS, só adiantando o que você está escrevendo, enquanto você está escrevendo, no SPSS, vai digitando aí. No SPSS, eu pego a variável e mando fazer recodificação. Aí crio ou posso jogar na mesma coluna, ou posso criar um campo novo lá e codificar. Um campo novo calculando lá. Isso no SPSS eu consigo. Quer dizer, eu não preciso fazer no Excel para importar, embora também seja o caminho, né? Eu posso tratar direto no Excel primeiro, né? E no ECA, Luiz? Até onde eu sei, ele é mais limitado nessa parte de pré-tratamento dos dados, né? Ele aceita um arquivo que chama ARFF, que é o padrão dele, que é um arquivo tipo texto com algumas características de cabeçalhos que identifica o que é o que, né? E ele aceita alguns outros tipos de arquivos, como JSON, ou mesmo CSV, mas ele não é muito bom depois que você carregou para você ter um ambiente de tratamento de dados. Então, o tratamento tem que ser feito previamente para que ele possa depois só usá-lo para fazer as análises. Aí ele está fazendo o tratamento direto no R, e aí para quem tem esse expertise que o Wilton tem, né, então consegue, de certa forma, fazer... Olha lá, agora ele fazendo na parte de cima, ele está redigitando, porque a parte de baixo é o console direto, a parte de baixo você põe o comando e executa, né? E ele está querendo já trazer o campo, lá em cima ele está trazendo ele está descrevendo primeiro, ele tem tempo de olhar, tem tempo de analisar, e depois manda executar, e aí sai a execução na parte de baixo. Enquanto ele está digitando aí, Luiz, ontem eu fiz uma live, não está disponível, mas eu posso fazer depois aqui. Eu fiz uma live explicando como fazer bibliometria usando o R, mas não tem, só tem uma linha de código. Só tem a biblioteca Bibliometrix e o código BiblioShine, só isso. Aí ele abre na frente do R, ele abre o navegador, ele abre o browser, e
ali eu trabalho no navegador, eu não trabalho no R. Aí é óbvio, ele vai mostrando no R o passo a passo, mas ele faz direto na interface, o que é bem bacana. Sai gráfico de bibliometria, você pode seguir, né, as 3 leis, né, do Lotka, lá do Breadth, para fazer bibliometria, e ajuda bastante. Aqui não é o caso, né, aqui é só uma informação, não é a informação acadêmica que interessa, aqui nem é informação de dados mesmo e tal, né, bem bacana. Bem interessante isso. Eu participei de uma live essa semana também, aproveitando a oportunidade, com especialistas da Microsoft e da IBM, e eles estavam falando o quanto é importante hoje você ter equipes multidisciplinares, que não são só programadores, né? A princípio, a live era direcionada ao público dos cursos de TI. Deu certo. Mas tinha muita gente de administração, de RH, de outros cursos assistindo a live, e é interessante que ele estava dizendo o quanto é importante essa formação multidisciplinar, porque fazer o tratamento dos dados exige um conhecimento de negócios, e que muitas vezes o pessoal de TI não tem esse conhecimento suficiente, né? Então, eu vou fazer uma análise de dados que são aqui, por exemplo, de IDH, né? Se eu não souber minimamente que o IDH varia de 0 a 1, eu já tomaria aqueles dados ao pé da letra e erraria feio nas análises. Eu não sei se o Hilton não está ouvindo a gente, mas, Hilton, se você não está ouvindo a gente não está te ouvindo, mas a gente está vendo que você está fazendo as coisas aí, Hilton. E aí ele já fez em cima o código, já executou, embaixo ele rodou lá, executou, que ele não está ouvindo a gente, ele já modificou o IDH lá no campo da frente, já está mostrando de 0 a 1 à direita, olha lá, ele não está ouvindo a gente, infelizmente ele perdeu o contato aí com a gente. Ele está mutado e acho que não está ouvindo a gente também. Exatamente, e acho que a gente vai ter que comunicar por ele e por WhatsApp. Enquanto, olha lá, ele está mostrando já os campos alterados, ele está falando, a gente está ouvindo, está vendo o que ele está falando, e lá embaixo ele já fez, média, moda, ele já calculou lá, qual é o máximo, 09530, tá vendo que é o país 1 lá, eu não vi, Equador é o 16º, Estônia 17º, 18º, Finlândia, acho que ele não ordenou ainda, talvez. Acho que não tá em ordem alfabética ainda. Isso. E ele já fez o histograma aqui, né? Você manda ou eu mando mensagem para ele aqui? Eu mando. Isso, então enquanto isso eu vou comentando aqui, descrevendo o que ele está fazendo. Então, basicamente, no canto direito ele rodou lá uma função chamada, um comando chamado ist, mostrou a tabela baseado só no campo IDH, e agora em seguida ele está procurando medir, mostrar, né? Ele está querendo fazer aqui um cálculo para mostrar qual é o meio, né, do centro desse histograma aí. Acho que vai ter que ligar para ele, o Luiz. Acho que vai ter que ligar para ele. Tô ligando. É isso. E aí a gente está vendo ali o resultado. Eu estou tentando interpretar que ele está fazendo ali um cálculo do IDH sobre a média do IDH. É isso que eu estou tentando interpretar. Eu vi que tem um mínimo 0,574, que é o país com menor IDH, e tem o máximo ali, que é o 0,953, e tem a média 0,8468. Tem os quartis, que ele quis mostrar, né, que é o primeiro quartil de baixo, e tem o que é o 0,8005, e o segundo 0,9140. Já dá para a gente interpretar, Luiz? Não sei se você está me ouvindo, mas eu estou com contato com ele, mas já dá para a gente interpretar que os países com maior IDH no mundo é quem está vacinando. Claro que isso fala fácil, mas enfim, aqui já estamos pelos números, né, que a gente tem. Exato, isso sugere um pouco aquilo que a gente falou antes sobre aquele cruzamento, né, de gráficos, onde você consegue ter a informação de 2 dimensões diferentes, e ali a gente consegue perceber, né, que esse conjunto, né, de informações que levam o IDH maior, né, como
qualidade de vida, o salário, o PIB maior, número de anos em escolaridade e tudo mais, acaba levando, né, talvez uma condução melhor dos governos em se prepararem para vacinar suas populações. Né? Então acaba uma coisa puxando a outra, né, acaba sendo meio que óbvio, né, que onde a gente tem mais poder econômico e mais cuidado com a população, a gente tenha os maiores índices de vacinação atualmente, isso por quantidade de pessoas, né, claro que número absoluto os Estados Unidos ganha de longe aí, mas ele não tem um IDH muito bom, porque sendo um país de dimensões continentais, tem uma diversidade muito grande de espaço para espaço. Muito bem. O Wilton mandou uma mensagem agora, não sei se você conseguiu acompanhar aí, ou conseguiu falar com ele. Ele disse que a conexão dele caiu ali, alguma coisa assim. Agora, ele acabou dizendo que caiu generalizado lá e tá travado lá. A conexão dele caiu. Diz que não estava nos ouvindo, não atendeu minha ligação. É uma pena. Bom, vai ter um dia só com o Wilton, então a gente tem que tomar cuidado só com essa conexão que ele vai fazer aí. Quem vem primeiro, você ou o Wilton na semana que vem para fazer a análise de cluster? A gente acabou não combinando, né? Tem que tirar para o ímpar, né? A gente não tirou para o ímpar, então fica a surpresa aí para o anúncio da semana que vem. Então, as próximas 2 semanas a gente vai fazer análise de cluster, análise de cluster no R e no ECA. Não é no R que a gente vai fazer? Bom, surpresa, vamos ver. Vocês não sabem. Tem que deixar o R para o final para deixar mais surpresa. Vamos ver. Para o ímpar. Muito bem. Bom, gente, inscrições abertas no Centro Universitário Senac. Não esqueçam. Entra lá no site sp.senac.br. Qualquer coisa é só me procurar. Eu já passei aqui o meu e-mail aí no descritivo. Pode mandar mensagens. Infelizmente tivemos aí o probleminha aí com o Hilton. Ele está mandando mensagem aqui pedindo desculpas, né? Infelizmente aconteceu. Fazer o quê, né, Luiz? É isso aí. Bom, pelo menos somos 3 aqui, a gente consegue, né, manter aqui a coisa funcionando. Se fosse uma live de uma pessoa só, não ia ter jeito, né? É isso aí. Capotar tudo. É isso aí. Mas legal. A gente acho que conseguiu mostrar o que a gente pretendia hoje, né? Um pouquinho aí, um aperitivo de cada uma das ferramentas, né? Deixar esse gostinho para as próximas oportunidades. E a gente, então, nos próximos sábados aí, dá continuidade a esse conjunto de lives que estamos fazendo. Tem 4, 5 pessoas que estavam conectadas, mas infelizmente a gente só sabe do Tcheconello, né? Tcheconello, bem-vindo. E obrigado pela participação, né? Participou sempre. E tinha mais uma outra pessoa que eu... Luiz Galvão também. O Luiz Galvão, exatamente. Exatamente. Obrigado pela contribuição. Se tiver mais alguém aí, manda até logo, até semana que vem, que a gente se despede aqui. Tá bom? É isso aí, amigão. Obrigado, hein, Luiz, mais uma vez, hein? Valeu. Obrigado, dá tempo para correr e para Xepa ainda. Gente, até semana que vem então, hein? Tchau, tchau. Valeu. Vou colocar a vinheta aqui, Luiz. Tchau.